Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos também ao vivo aí pela Web Rádio Cristo no Lar. Estamos diretamente aqui da Web Rádio Cristo no Lar. Estamos aqui para trazer algo de Deus para o seu coração, para trazer algo do coração de Deus para o seu coração. E eu creio, meu amado irmão, minha irmã, eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco nessa noite, nessa tarde, né? Aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que a nossa alma precisa ouvir. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, meu amado irmão, minha irmã, se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 31, até o versículo 39. Nós não vamos ler todo, vamos ler até o versículo 37, do versículo 31 ao versículo 37, palavra que diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Sereis livre. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se vós, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, meditando nessa palavra, meu amado irmão, minha irmã, o que mais me chamou a atenção foi o versículo 37, que é bem forte, que diz, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Glória a Deus, aleluia. E meditando, meu amado, nessa palavra, nós vemos que nós vivemos em uma época na qual a fiel pregação da palavra de Deus, ela não encontra mais espaço dentro de algumas igrejas dos nossos dias de hoje. Há um desvio de objetivo na pregação, uma falta de compromisso com o estudo da palavra, que possa apresentar ao homem, dos nossos dias, um sermão, cristocêntrico, que glorifique a Deus. Uma pregação que apresente o estado caído do homem e mostre a ele o caminho da salvação. Mas quando nós analisamos a trajetória da igreja, através dos tempos, ao passar dos tempos, do passar da história, o que nós vemos é que todas as vezes em que a igreja ela esteve no auge, onde a igreja esteve ali no seu ponto ali, abençoado mesmo, no seu ponto alto ali, na presença do Senhor, a pregação da palavra de Deus também estava no auge. Nós não podemos exigir o crescimento da igreja de tal forma que esse mesmo crescimento ele sacrifique a exposição da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos exigir isso, porque o que acontece? Estão distorcendo a palavra de Deus para que possa agradar o homem, para que possa agradar as pessoas.
E a mensagem é essa. É o que nós vemos no versículo 37, né? Que vós conhecem, mas estão em Cristo, mas não conhecem a verdade. A palavra não entra no coração, porque a palavra está sendo distorcida para que possa agradar as pessoas. Como diz o banner aí da nossa live hoje, né? A verdade dói, mas liberta. Louvado seja Deus. Você está entendendo, meu amado irmão? A verdade dói, mas liberta. Muitas das vezes nós vamos sentir isso na nossa alma, vamos sentir na nossa pele, essa pressão, vamos sentir na nossa pele essa cobrança espiritual. Mas a palavra de Deus ela é bem clara quando diz que o reino do céu ele é tomado à força. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos entender isso. Louvado seja Deus. Outro fator interessante, meu amado irmão, que nós vemos nos dias de hoje é que alguns ministros, eles não estão mais preocupados em pregar toda a verdade de Deus, toda a palavra do Senhor como ela é. Não se preocupam mais em pregar o que é certo, e sim o que dá certo. Essa é a escolha de muitos ministros do Evangelho hoje. Louvado seja Deus. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, que ela não está muito favorável aqui, não. Vamos ver que isso melhora um pouquinho. Louvado seja Deus. Acho que melhorou. Melhorou muito, não, porque o conteúdo aqui também não ajuda, né? Glória a Deus, aleluia. Mas o que tem acontecido, eu repito, meu amado irmão, minha irmã, o que está acontecendo, né? É que eles não querem pregar o certo, eles querem pregar o que dá certo. E concordando com isso, irmão, tem um escritor que ele diz que o que estamos acompanhando é um verdadeiro comércio das escrituras, onde o evangelho se torna um produto, o púlpito se torna um balcão e os crentes o quê? Os consumidores. Essa é uma realidade. E não tem como nós fugirmos disso. Essa é uma realidade. Atualmente, muitas pessoas elas têm recorrido ao Evangelho apenas como caçadores de experiência, procurando experiência. É somente nós observarmos os sermões pela televisão, nas redes sociais, nas mídias, né, com aquelas pregações que se tem ouvido, né, ela é dominada por temas, né, como que você vai ter, que você precisa, ou que você deve fazer para se sentir bem, o que deve ser levado em conta é que Deus, ele não tem a obrigação de realizar os nossos desejos. Meu amado irmão, minha irmã, você está entendendo? Deus não tem por obrigação nenhuma realizar o seu ou o meu desejo, não. Ele não tem essa obrigação. Louvado seja, muito pelo contrário do que se tem observado nas pregações atuais, uma pregação totalmente centralizada no ser humano. Deus ele não tem compromisso com a palavra do homem, não. Deus tem compromisso com a sua própria palavra, para que ela venha se cumprir em nossas vidas. E um outro aspecto que também não pode deixar de ser observado, meu amado irmão, é que nos dias de hoje, a pregação expositiva ela perdeu o seu lugar em muitos lugares para um estilo de pregação cujo foco é somente o que Deus pode fazer pelo homem, o que Deus pode fazer pela pessoa, e não o que Deus requer do homem. Aleluia. A pregação ela não pode ser antropocêntrica, como nós temos visto com muita frequência nos dias de hoje, mas a palavra ela deve sim ser pregada teocêntrica, conforme nos ensina a palavra de Deus, né? Que a verdade, a pregação expositiva, ela precisa anunciar e defender a doutrina de que o fim principal do homem é glorificar Deus e gozar para sempre, e não o contrário. Ter Deus para sempre. A pregação ela tem que ser cristocêntrica. Ela tem que estar Cristo, tem que estar no centro de tudo.
Aleluia. E acredita que não existe uma outra forma de ver a igreja de Deus crescendo, a não ser uma verdadeira volta à pregação fiel e expositiva da palavra de Deus. Mas, infelizmente, o que muitos têm ensinado é que o fim principal de Deus é honrar e satisfazer os desejos do coração do homem. Misericórdia. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Deus que me perdoe falar isso, mas é uma realidade. Muitos imaginam assim. Olham, vejam, veem, muitos veem Deus dessa forma. E não é, meu amado irmão. Deus ele não está aqui para realizar o meu desejo, para realizar o seu desejo. Não, ele está aqui para realizar a vontade dele, realizar a palavra dele, zelar para que a palavra dele venha se cumprir na sua vida, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é difícil de entender, meu amado irmão. Mas o que nós precisamos ouvir. A igreja ela não pode se conformar com uma pregação que expõe somente o que Deus pode fazer pelo homem e ocultar o que Deus requer do homem. Louvado seja Deus. Que é arrependimento, e sendo assim, pode até afirmar que a solução para o problema é uma volta completa para a palavra de Deus. Porque cultivando um compromisso profundo com a palavra do Senhor, nós vamos ver a igreja de Deus crescer de forma que agrade ao Senhor, dentro de uma dieta espiritual, uma dieta saudável, dentro da palavra do Senhor. Mas, uma vez que está escrito em um contexto marcado por distorções da palavra de Deus, pragmatismo, teologia da prosperidade, aí se propõe, através desse trabalho, mostrar que é preciso resgatar o quê? A pregação expositiva, ou seja, uma pregação que glorifique a Deus. E por causa dessa certeza, aí sim, a igreja ela vai experimentar um crescimento numérico, um crescimento saudável, entendendo também que a pregação expositiva é indiscutivelmente, meu amado irmão, é o único meio de doutrinar, disciplinar e ministrar e fortalecer o corpo de Cristo. É com a palavra de Deus, doa quem doer. Vai chegar momentos que você vai falar algo, que vai ser ministrado algo, que vai tocar na pereba, né? Ali na ferida, para que ela venha a ser curada. Vai doer, vai sentir um pouquinho, mas é necessário. A Deus nós devemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, com uma indescritível convicção de que, como defensores da verdade, nós não podemos negligenciar a responsabilidade de afirmar que o padrão de pregação em alguns meios de comunicação nos dias atuais está sendo deplorável, irmão. O profeta Oséias, ele disse, né, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Está entendendo, meu irmão? É assim que acontece, é assim que Deus está falando conosco hoje. Há essa necessidade de nós entendermos a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Há uma geração atribulada, amedrontada, aleluia, e é retornar à pregação consistente, relevante da palavra de Deus, mas, no entanto, não restam dúvida de que tanto a superficialidade, né, quanto a insegurança, a inconsistência, não são as marcas que, lamentavelmente, têm ditado as regras de uma era mergulhada no pós-modernismo, mas assim, não temos alternativa a não ser abraçarmos a ideia de que somente em retorno fiel à palavra de Deus, a voltarmos à palavra de Deus, e uma pregação pura, simples, vão ser capazes de reerguer novamente o Evangelho, né? Verdadeiro, que vai fazer a diferença em nossas vidas, que vai nos transformar, que vai trazer uma mudança tremenda em nossas vidas. Nós precisamos disso. Nós vemos a história, né, da palavra de Deus, quando fala de Esdras, né? E quem lê a história do povo de Deus no Antigo Testamento,
ele passa a ter um conhecimento, meu amado irmão e minha irmã, de uma tragédia, né, vamos colocar assim, de uma que se abateu sobre Judá. O Reino do Sul, a invasão de Jerusalém, a destruição, o saque do templo, a queda da monarquia, né? O exílio de grande parte do povo, que, ao que nos consta, né? Eles foram levados, evidentemente, contra a sua vontade para a Babilônia, como diz 2 Reis, capítulo 23. E esses acontecimentos se desenvolveram, né, de uma maneira, irmão, tremenda. Israel tinha caído diante o avanço do Império Assírio. Os dois reinos foram castigados devido à mesma transgressão, desobediência aos princípios estabelecidos por Deus na lei de Moisés. No entanto, meu amado irmão, como já é de conhecimento, o Senhor, ele disciplinou o povo por causa da sua desobediência, permitindo assim que eles fossem vencidos pelos exércitos estrangeiros, os quais os conquistaram, venceram, posteriormente os levaram para distante da sua pátria. Há momentos que Deus vai vir nos corrigir, o Senhor vai nos chamar a atenção. E quando nós endurecemos o coração, o Senhor ele vem com mão forte. E quando eles retornaram para a sua terra natal, os exilados, eles encontraram uma cena catastrófica, um cenário de completa destruição, de uma tal forma que apenas a reconstrução dos muros de Jerusalém, como também do templo, não seriam suficientes para aquele completo restabelecimento da nação, mas se fazia necessário uma completa restauração da sociedade. Aleluia! Para então o povo pudesse se sentir repatriado novamente, resgatando que assim a sua dignidade como povo escolhido de Deus. E diante dessa tal situação, vários líderes foram levantados para fazer diferença nesse momento de recomeço na história do povo de Deus. Dentre os quais nós podemos destacar Esdras, o escriba, né, que foi levantado por Deus no processo de reconstrução da nação. Esdras, ele se destaca pelo seu vigor, seu compromisso com a palavra de Deus, porque ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Esdras era um praticante fervoroso da palavra de Deus, uma demonstração de zelo com os preceitos divinos, como ouvinte, como praticante, dirigente da palavra de Deus. E o objetivo de Esdras ali era ensinar os seus compatriotas a fazerem o mesmo. A vida, o ministério de Esdras são uma prova viva de que não basta apenas conhecer a lei de Deus, ou apenas ser um erudito, com a cabeça cheia de luz, não basta apenas ostentar a palavra de Deus, é necessário ser boca de Deus nessa terra. É necessário fazer a diferença. É necessário, meu irmão. Louvado seja Deus. Nós vemos também Isaías, né? Jeremias, Zacarias, como expositores da palavra de Deus. Isaías, ele viveu num turbulento período assírio, presenciando o cativeiro do seu povo, os reinos, né, do norte de Israel e o reino do sul, haviam experimentado poder, prosperidade. Israel estava sendo governada por Jeroboão e outros 6 reis de menor importância, de menor importância. E eles haviam aderido ao culto pagão. Judá, no período de Uzias, Jorão e Ezequias, eles permaneceram em conformidade com a aliança mosaica, porque gradualmente o rigor ele foi diminuindo, causando um sério declínio moral, declínio espiritual. Lugares secretos de culto pagão, eles passaram a ser tolerados. O rico oprimia o pobre,
As mulheres negligenciavam suas famílias em busca de prazer carnal. Muitos dos sacerdotes e falsos profetas, eles buscavam agradar os homens. Tudo isso deixava bem claro e patente aos olhos do profeta Isaías que a aliança registrada por Moisés, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, havia sido inteiramente violada, meu amado irmão. Portanto, a sentença divina, ela estava proferida. O cativeiro, o julgamento eram inevitáveis para Judá, e assim como era para Israel. Louvado seja Deus. Tudo isso por falta de alguém comprometido com a palavra de Deus, de pregar a verdade, de ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus da maneira que ela é, doa quem doer. A falta de temor do povo estava tremenda. E durante a segunda metade do século 8, né, antes de Cristo, o profeta Isaías ele bateu de frente com os governantes por causa da sua hipocrisia, das suas ganâncias, da autossatisfação, do seu cinismo. A nação ela estava em declínio moral com consequência desses pecados. No entanto, meu amado irmão, Deus ele levanta Isaías como arauto para anunciar o destino da nação. Caso não haja mudança de conduta, né, que não tivesse mudança de conduta. Porém, este mesmo povo que se encontra no pecado, longe dos preceitos de Deus, é agora chamado ao arrependimento através da pregação de Isaías. Como ele diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6. Louvado seja o nome do Senhor. Não é difícil de nós entendermos o que Deus está querendo de cada um de nós nos dias de hoje. Louvado seja Deus. O Senhor ele tem aproximado do seu povo, não só na obra do servo que já foi predita, mas também na proclamação do profeta em todo o livro, especialmente no capítulo 40 em diante. É evidente que ele está mais pronto a deixar-se encontrar, né? O Senhor, ele quer confortar o desesperado, ele quer perdoar o pecador, quer libertar o preso, o cativo. Deus, ele quer aproximar de cada um de nós, ele quer fazer mudança em nossas vidas. Louvado seja Deus. Da mesma forma, o profeta Jeremias, ele foi um proclamador da palavra de Deus. Quando Deus chamou Jeremias para ser um profeta, ele não queria aceitar. Ele disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aleluia. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que ele determinaria a proclamação. Aleluia. Também ele se comprometeu, meu irmão, a estar com Jeremias. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Capítulo 1, versículo 8. O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos dos quais ele ia precisar para resistir aos ataques dos inimigos. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 18 diz: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todos os pais, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus, ele já deixou Jeremias prevenido, né, dos esforços dos onipotentes, mas deu a ele plena certeza da sua presença, da presença dele, para poder capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. E Jeremias pregou ousadamente o que foi determinado pelo Senhor. Porque 2 males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas
que não retém as águas. Capítulo 2, versículo 13. Jeremias, ele expõe ousadamente a infinidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem, por ter corrido atrás dos ídolos vazios. Entendeu? Daquilo que não oferecia nada para ele. Não se pode esquecer também, meu amado irmão, do profeta Zacarias, que foi um arauto, né, do Senhor, um grande expositor da palavra de Deus. Estudiosos afirmam que o panorama histórico de Zacarias é o mesmo de Ageu, mas os seus ministérios eles foram diferentes. Enquanto Ageu ele teve um ministério focado na reconstrução do templo, o de Zacarias ele foi extensivamente designado para quê? Para encorajar o povo de Deus em relação ao bem-estar da cidade de Jerusalém e do futuro que estava por vir ainda, o que ia acontecer. A mensagem ela foi de repreensão, exortação e incentivo. O profeta ele censurou aquela comunidade pós-exílica por ter perpetuado os maus caminhos e os atos dos seus antepassados, né? Ele diz lá em Zacarias capítulo 1, versículo 3 ao 5. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, diz o Senhor, vossos pais. Diz o Senhor, vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vieram para sempre? Vivem para sempre? Perdão. Olha só, é importante, meu irmão, é impressionante, né? A fé decaída de uma comunidade. Ela pode ser reanimada pela pregação de um profeta sincero, fervoroso, pelo qual, mesmo não sendo um gênio, ele possui uma grande fé. E Zacarias ele viu a possibilidade de uma repentina e decisiva intervenção da parte de Deus em favor de Israel. Louvado seja Deus. Nós vemos também a trajetória da pregação expositiva no Novo Testamento. O método expositivo de pregação é enfatizado não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Uma herança que foi recebida dos profetas, teve sequência no ministério de Jesus e, consequentemente, dos apóstolos. O ministério dos apóstolos não se resume apenas em curas, milagres, mas eles eram, acima de tudo, pregadores da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a nós, vamos nos consagrar à oração, ao ministério da palavra. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a seguinte informação: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judá e Samaria. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, meu amado irmão e minha irmã, pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. E através da perseguição, do martírio de muitos, né, que se dispuseram a entregar suas vidas por amor à proclamação da palavra de Deus, a mensagem ela foi espalhada mais longe e mais rapidamente. Louvado seja Deus. Tertuliano, um dos pais da igreja, né, considerado o pai da teologia latina, e em função do grande impacto que teve sobre a igreja ocidental, ele chegou a afirmar as seguintes palavras: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Louvado seja Deus. Talvez, meu amado irmão, o cristianismo não se expandisse de maneira tão bem sucedida
se o Império Romano não tivesse existido. Poderia dizer que o Império nada mais era que o combustível à espera da faísca da fé dos servos de Deus, para poder expandir cada vez mais também. A pregação sempre foi e será a função decisiva da vida da igreja. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A pregação tem que ser profética, apostólico e cristão, aleluia, porque as escrituras elas afirmam quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos acordar, mas ficar atentos a respeito da palavra de Deus. Ficar atento ao que Deus está falando conosco. Aleluia. Mas muitas das vezes nós dormimos o sono da irresponsabilidade. Nós vemos um outro grande exemplo, meu amado irmão e minha irmã. Apóstolo Paulo, né? Ministério de Paulo, indiscutivelmente, meu irmão. O apóstolo Paulo, para mim, foi o maior pregador da história do cristianismo. Um homem que outrora foi o perseguidor dos cristãos, que lançava famílias inteiras na prisão por causa do evangelho. Agora, aleluia, depois da sua conversão, ele começou a pregar imediatamente. Como diz lá Atos 9, capítulo 9, versículo 20. Paulo foi o maior plantador de igreja da sua época, um defensor da fé, né, que proclamava o evangelho com ousadia por onde ele passava. E ainda hoje abençoa imensamente o povo de Deus através das suas cartas, né, das cartas que ele deixou escritas. Aleluia. Louvado seja Deus. O ministério do apóstolo Paulo afirma, né, a fim de cumprir o seu ministério, ele enfrentou conflitos, cadeias, muitos problemas, tribulações, foi perseguido, foi preso, açoitado, foi apedrejado, suportou pobreza, desprezo, abandono, para cumprir o seu ministério. Ele viajou por todo o Império Romano, foi missionário além das fronteiras, cruzou os desertos, navegou por mares bravos, pregou a palavra de Deus em muitas cidades, os povoados, templos, sinagogas, praças, e aí por diante. Pregou grandes multidões, a pessoas livres, escravos, e por aí, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Paulo, ele respirava as escrituras. Homem culto, piedoso, e que, acima de tudo, era um grande expositor da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha os escritos sagrados em mais alta estima, ou seja, um conceito elevado das escrituras como palavra inspirada por Deus. Uma prova disso, meu amado irmão, é que ele disse, né? Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a compreensão, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. O grande pastor puritano, né? Richard Baxter, ele afirmando que todas as igrejas tanto crescem quanto diminuem conforme o ministério cresce ou diminui. Não em riqueza e bens materiais, mas em conhecimento, zelo, capacidade para a sua missão. Louvado seja Deus. O conhecimento sólido da inerrância e supremacia da Escritura deve ser o principal requisito do ministério, de um ministério fiel e expositor da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, o que nós precisamos hoje é entender cada dia mais que necessitamos da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. E para terminar, quero deixar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não é difícil de entendermos, não é difícil de nós entendermos o que o Senhor está falando conosco hoje, o que o Senhor escolheu para falar aos nossos corações. Então, fique com essa palavra para o seu coração, tome posse dessa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção em o nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.